E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje o assunto é aquário ciclado versus aquário maduro. O pessoal faz um pouco de confusão, o pessoal tem dúvida até na parte inicial de quanto tempo que demora para o aquário ficar ciclado. E o pessoal às vezes até não entende muito bem o conceito do que vem a ser um aquário ciclado. E menos ainda depois, é óbvio, do que vem a ser um aquário maduro. Então, notando essa dúvida muito recorrente aí entre iniciantes, pessoal que está montando aquário, pessoal nos grupos de Facebook, WhatsApp, então eu vim tentar trazer um pouco de luz, um pouco do meu entendimento sobre esses temas aí. O aquário ciclado. A primeira pergunta que se vê assim do iniciante é quanto tempo para ciclar o meu aquário? E aí muitos pensam que ciclar o aquário é encher o aquário de água e deixar uma bomba de circulação, quando muito, às vezes eles acham que nem isso. E por falta de informação mesmo até dos vendedores, dos lojistas e tal. E ele acha que é encher de água, esperar um tempo de X dias específico, ele quer um tempo fixo. E então o aquário está pronto para eu encher de peixe. E não funciona dessa forma. O ideal primeiro é entender por cima, basicamente, o que vem a ser ciclado, de onde é que vem esse termo ciclado, ciclar. Ciclo do que, afinal? É o ciclo do nitrogênio. É o ciclo que vai fazer com que os excrementos dos peixes, plantas, tudo que for vivo dentro do aquário, passe por um processo de transformação e que de ponto a ponto, a cada fase, torne-se menos tóxico e, quiçá até, eventualmente, nada tóxico, né? Exportando do sistema. Como assim? Primeiro, esses excrementos, esses restos animais, vegetais vão ser transformados em amônia. A amônia é o ponto inicial do ciclo do nitrogênio. Depois, bactérias nitrificantes vão transformar em nitrito e outras bactérias nitrificantes vão transformar em nitrato. Essas bactérias são aeróbicas, elas contam com a presença de oxigênio para trabalhar. A maioria dos aquários termina aí, nessa fase aí do ciclo do nitrogênio, mas o ciclo não termina aí. O ciclo do nitrogênio, ele para ser completo, ele tem a fase da desnitrificação, que aí transforma o nitrato, que é essa última parte que eu mencionei, em nitrogênio. E aí, finalmente, ele, pela agitação na superfície da água, ele pode ser exportado do ambiente ou então consumido pelas plantas, se tiver plantas no aquário. Por que essa parte final é mais difícil? Porque nessa parte final requer as bactérias desnitrificantes e elas funcionam apenas na ausência de oxigênio, no ambiente anóxico, anaeróbio, sem oxigênio. E como criar uma área sem oxigênio dentro do aquário se tem água por todo o aquário e na água tem oxigênio? Ou deveria ter, porque se não tiver, vocês não vão conseguir ter peixe. Então, daí se lança algumas armas, algumas ferramentas para poder contornar essa última parte. São várias, uma delas é o plenum ou deep sand bed, um substrato alto, né? Plenum é que eu tentei montar nesse daqui, que é uma camada de água embaixo que se utiliza aquelas placas de filtro biológico de fundo, placas pretas de aquário, filtro de aquários mais antigos, e aí por cima vai uma camada alta de substrato. Alta variando aí de 4 centímetros para 10, até 15 centímetros, a depender do tamanho do aquário e da altura do aquário. Nessa camada de água lá embaixo, por causa da camada de substrato alto em cima, a água vai ter dificuldade de penetrar. Mas vai penetrar. A água ela é fluida, então ela vai acabar entrando, mas pela dificuldade, pela densidade do substrato, quando ela chega lá embaixo, ela chega com pouco ou nenhum oxigênio. E aí, em teoria, para essa teoria aí do filtro anóxico por deep sand bed, uma cama de substrato alta, ou pelo pleno também, porque pode ou não ter essa parte lá embaixo com essa água parada, assim, entre aspas, né? Com essas placas biológicas pretas de filtro de fundo. Alguns aquaristas montam com, outros montam sem. Aqui eu montei com. Montei a placa preta primeiro. Vocês olhem o vídeo de montagem do aquário de Gups, vocês vão ter uma ideia. Coloquei as placas, por cima coloquei uma esponja, inovei um pouco ali, porque eu não queria entupir lá embaixo. Depois coloquei uma camada de uns 4 centímetros de basalto.
número 1, se eu não me engano. E essa é a ideia, para que lá embaixo se formem essas bactérias desnitrificantes para pegar a parte final do ciclo do nitrogênio, de nitrato para nitrogênio, e aí as plantas consomem ou sai pela agitação na superfície d'água, né? Mas tem outras formas. Tem pesquisas que mostram que a zeolita ou zeólita, por favor, específico para aquário, porque são mais de 10 tipos de zeólita e cada uma tem uma afinidade X e pode prejudicar o aquário de vocês, o ecossistema, se for com afinidade para elementos que são necessários para os peixes e a flora ali. Então, zeólita para aquário. Ela, como é dificuldade de penetrar água nela, há dificuldade, então lá dentro dessas pedras de zeólita, em teoria, se forma também um ambiente anóxico propício para a criação dessas bactérias aí desnitrificantes. Alguns outros elementos de filtro também, como JBL, Sintomec, qualquer tipo de cerâmica, porque não é de cerâmica, né? Às vezes tem aparência, mas qualquer tipo de filtro de vidro, mídia de filtro, de vidro sinterizado, essa é a expressão, vidro sinterizado, esse é o material, também em teoria o fabricante informa que a ideia é essa, que ele é de alta porosidade, mas quando chega no centro desse material, lá já não tem mais a presença do oxigênio, e aí também é propício para a formação de bactérias desnitrificantes que vão fechar o ciclo do nitrogênio. Por que eu mencionei isso? Porque hoje tem uma tendência do pessoal não querer fazer a TPA, a troca d'água. E eu sou um pouco favorável, inclusive, a não ficar fazendo TPA só por fazer. Quem acompanha o canal já percebeu isso. Eu gosto de ter método para fazer a troca parcial da água, porque a gente, principalmente quando tem aquário plantado, coloca produtos lá dentro, ou mesmo sem ser plantado, às vezes coloca produtos para os peixes, vitamina, condicionador e tal. Então aquela água é rica, mesmo sem nada disso, a água é rica em biologia. A gente vai tirar aquela água rica em biologia transformada pelo nosso sistema e vai colocar uma água, vamos lá, entre aspas, morta, ao menos sem biologia, do sistema de alimentação de água da cidade, que passa lá por flocadores, por cloro, às vezes pior ainda cloramina, sabe-se lá o que mais, né? Se vem contaminado no trajeto do tratamento da água dos canos da rua até a nossa casa, até a torneira da nossa casa. Então, pegar essa água rica em biologia e, espero, estabilizada, equilibrada para aquele sistema que a gente criou, jogar fora, porque sim. Por quê? Porque eles disseram que tem que trocar 20% toda semana e eu vou obedecer cegamente. Eu também sou contra isso. Então, é interessante da gente entender a que hora que fazer essa troca e o porquê. O principal motivo de fazer essa troca parcial de água geralmente é para exportar o nitrato, porque dificilmente se consegue fechar o ciclo do nitrogênio. Por isso que eu acho interessante que vocês busquem fechar esse ciclo de alguma forma, com muita planta, ajuda, com o substrato mais alto possível que vocês possam colocar, se possível com alguma permeabilidade, areia, que não seja tão fina, areia 1 pelo menos, o próprio basalto, cascalho de rio, se vocês puderem misturar, a granulometria maior e depois menor por cima, é interessante. Pesquisem esse tipo de coisa para tentar criar, ou então as mídias, né, que eu mencionei, para criar esse ambiente para que, não que vocês nunca farão TPA, mas que não sejam escravos da TPA e necessitem de fazê-lo toda semana. Ok, mas voltando ao tema inicial. O aquário ciclado e o aquário maduro. O aquário ciclado, então, é isso. É aquele aquário que fechou pelo menos até o ciclo de nitrogênio, pelo menos a parte final, pelo menos até aquela parte ali da amônio para nitrito e nitrito para nitrato. Porque o nitrato a gente consegue, ele é menos tóxico para os animais, ele vai prejudicar os animais mais a longo prazo, vai provocar queimadura nas guerras, provocar às vezes um animal que tiver predisposição a algum problema, algum câncer e tal. É mais um longo prazo e demora muito para acontecer e tem que estar a níveis muito altos de nitrato, às vezes mais de 100 na medição, 100 ppm. Então é mais difícil, é um pouco mais fácil de controlar com uma TPA ali, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada mês, a depender do quão cheio está o aquário e quão maduro ele está. Mas o pessoal faz essa confusão. Vamos voltar para a parte de ciclar. O aquário foi ciclado, a pessoa entendeu como é que tem que ciclar, ela sacou que ciclar significa fechar o ciclo de nitrogênio, então a filtragem biológica, então vai ter que ter um filtro biológico bem dimensionado para o tamanho daquele aquário ali que a pessoa vai ter, da litragem, que ela vai ter ali de planta, que ela vai ter ali de peixe, esse tipo de coisa. Então já tem que dimensionar mais do que o início do aquário que não tem nada, né?
E aí vale pesquisar, e o meu conselho é, o fabricante vai dizer que trata tantos litros, eu colocaria pelo menos o dobro ou o triplo de elemento filtrante ali. E somando ainda substrato e tudo mais. Nesse caso, menos não é mais não. Nesse caso, mais é mais, tá? É melhor que sobre mídia do que falte mídia. Aí você montou e começou a girar. E a pessoa pensa que é só girar água ali. Só girar água, mas vai girar água do quê? Porque para essas bactérias começarem a se formar, precisa de amônia. E se não tiver um elemento que gere amônia dentro do aquário, não vai iniciar o ciclo de nitrogênio. Compreenderam? Tem que ter amônia, tem que ter alimento para essas bactérias. E aí tem várias estratégias de alimentar essas bactérias com amônia. Muitos colocam um pedacinho de ração, aí essa ração vai decompor, aí da decomposição ela vai praticamente apodrecer ali dentro do aquário, vai começar a gerar amônia, aí vai iniciar o ciclo. É válido, mas pode demorar. Pode demorar de 1 a 2 meses, você colocando um pelletzinho de ração todos os dias ali. Mas é válido, é válido. Outra possibilidade, colocar a própria amônia. Amônia que se compra em farmácia, amônia descolorante de cabelo, amônia, está escrito amônia. Colocar ela. Caso façam isso, atenção, porque essa amônia NH3, a amônia NH4, ela tem efeito acidificante no aquário, que é a primeira ocorrência de amônia de decomposição que vai acontecer ali, tanto é que o aquário tem tendência ácida. Mas, isso é o amônio, mas a amônia NH3, que é essa vendida nesse frasquinho, ela tem tendência alcalina, e pouca gente sabe disso. Então não se assustem se vocês estiverem medindo o pH durante a ciclagem, preferir adicionar por gotas de amônia, pesquisem na internet quantas gotas aí por litro, né? E a pessoa está medindo ali e percebe que colocou e o pH subiu astronomicamente. É por isso, então realmente tem que ser uma coisa bem dosada. Se vocês quiserem um vídeo especificamente sobre as indicações de como utilizar a amônia para fazer a ciclagem, eu preparo um bonitinho para vocês, deixem nos comentários aí, pedido que com certeza eu faço para vocês, demonstrando. Mas enfim, pode utilizar a amônia também direto. E outra forma, tem gente que coloca até, eu vi aquarista, e é válido, coloca até carne apodrece lá dentro, enfim, alguma coisa biológica ou então amônia em si, para iniciar a ciclagem. Mesmo que aí você pode colocar no acelerador. Alguns pensam que com o acelerador não precisa colocar amônia, mas precisa. O acelerador de ciclagem nada mais é do que a própria bactéria para acelerar, para que não precise formar. Na água já vai ter algumas bactérias e tal, nos objetos, no substrato, e aí ela vai multiplicando. Se você colocar o acelerador, já vem uma colônia pronta de várias cepas de bactérias e aí elas vão se alimentar da amônia que tiver ali e vão se instalar na mídia, no substrato, em tudo que for sólido no aquário de vocês. Beleza? Essa é a ciclagem. Aí que vem o problema principal, na minha opinião. Até aqui a pessoa, o iniciante, vai pesquisando e se vira e tudo certo. E aí que vem agora para mim o problema um pouco mais grave, que é a pessoa termina de ciclar, ela entendeu que ela tem que medir a amônia vai ter um pico, depois ela vai dar uma baixada, aí o nitrito vai ter um pico, que tem essa ordem, vai dar uma baixada. E aí, digamos que a pessoa, não quero fechar o ciclo de nitrogênio, o nitrato, vou trabalhando com TPA ou qualquer outra forma aqui, tudo bem. Aí a pessoa entende que acabou a ciclagem. Agora eu vou colocar todos os peixes da lista que eu tinha preparado para esse aquário, para a fauna ficar bonita, maravilhosa, perfeita, do jeito que eu pensei e idealizei. Pá, soca, enche de peixe lá dentro. E aí os peixes começam a morrer, começam a adoecer. A pessoa mede a amônia, se ela medir a amônia, e vai perceber que a amônia está lá no alto, ela fica sem entender, mas uai, não tinha ciclado? Não estava ciclado? E agora a amônia subiu? O que aconteceu? Aconteceu que estava ciclado. Estava ciclado para aquela carga biológica. Para aquela carga biológica estava ciclado. Mas aí você foi lá e extrapolou em muito essa carga biológica. E para ela não estava ciclado ainda. Então, qual é a ideia que vocês têm que tirar daqui? Para essa ciclagem não é que o aquário está pronto para tudo que daí vier. Ela está pronta para um start, para um começo. Aí dessa fauna toda que você tem em mente, a flora você pode colocar toda numa vez só. É até indicado, se você tiver recursos para isso, deixar o aquário mais plantado possível, se essa for a ideia, um aquário plantado. Mas a fauna não. A fauna você tem que ir aos poucos.
você tem que colocar primeiro um tipo de fauna, aí dá ali uma semana, coloca outro grupo, né? Tanto que não seja muito grande. Dá mais uma semana e vai. Vou dar um exemplo real no aquário amazônico da gente aqui, não é esse aqui, né? O outro que está do outro lado ali. Inicialmente eu não coloquei todos os animais que tem ali. Hoje eu estou vendo aqui, tem a caradisco, tem um ramirezi, tem rodóstomos, um cardume, tem cardume de neon, tem alguns paulistinhas, tem ampulária, tem 2 tipos de coridora, 2 grupos de coridora. Tem um monte de coisa ali, um monte de peixe ali. Só de acaradisco, que estão grandes já, tem ali floque, rolo, ragnar, lagra, estão 4 acaradiscos ali, grandes. São muitos animais. E eu não coloquei eles todos de uma vez só, fui colocando aos poucos. Primeiro eu coloquei as ampulárias aguentam uma variação alta de amônia. Eu não ciclei ele com amônia, eu ciclei ele com um pedaço de ração que as próprias ampulárias comiam. Isso é uma vantagem, uma estratégia que eu utilizei. Coloca a ração a mais e elas mesmas vão comer, a ração também vai ficar ali um tempo mais produzindo amônia, as ampulárias vão excretar a amônia e aos pouquinhos foi começando a criar uma ciclagem, uma biologia. Quando eu notei que não tinha mais aquelas bolinhas que às vezes se espalham no aquário novo, mais ou menos ali uns 15 dias que as ampulárias entraram, aí foi que eu coloquei as coridoras. Coloquei as coridoras, as primeiras coridoras, as albinas, foram 4 coridoras albinas. Aí elas entraram. Aí eu dei ali mais 15 dias. Aí eu trouxe os neons. Aí dos neons para os próximos, se eu não me engano, já foram os discos, mas ali já foi, acho que uns 2 meses para os discos entrarem. Que aí eu estava brigando com pH e tal, e os discos eu queria um ambiente um pouco mais estável para eles. Então vocês vejam, o aquário estava ciclado, o aquário estava superdimensionado em litragem, era 4 coridoras, acho que 2 ampulárias, e para um aquário e neons, tá? Um cardumezinho de 20 neons, para um aquário de 162 litros. Superdimensionado em filtragem, estava superdimensionado. E por que não colocar tudo de uma vez só? Porque mesmo superdimensionado, tem um prazo para as bactérias do ciclo nitrogênio se multiplicarem e formarem colônias e poder converter amônio nitrito em nitrato. Entendendo? Por isso que é bom fazer as coisas aos poucos. O aquário ciclado é diferente do aquário maduro, que eu vou chegar lá, concluir o vídeo com essa parte para vocês. Então o que eu indico? O aquário ciclado não é que o aquário está pronto para você encher de animal lá dentro. Ele está pronto para começar. É o começo. Não tente ver o aquário como um projeto que você vai montar hoje e daqui a um mês ele vai estar pronto exatamente como você idealizou. Para chegar nesse ponto, ele vai levar um meio ano. E quando chegar nesse ponto, você já vai querer mudar algumas coisas, porque o aquário ele é um ecossistema, ele é vivo, então ele vai apresentando, coisas vão acontecendo, plantas vão crescendo, peixes vão morrendo, peixes vão procriando, e você vai mudando o conceito que você quer ter dentro do aquário, e às vezes necessidades se apresentam, aparecem fungos, aparecem algas, às vezes algum animal pode ajudar com aquilo ou não, às vezes algum animal briga, você tem que doar, enfim, tente não ter pressa então, dentro desse conceito de que as coisas vão mudando, tente aproveitar cada passo da jornada do aquário. Viver cada passo, um por vez, e devagar e dando tempo para ele se adaptar. Porque ele vai adaptar. Só depende de você dar a oportunidade para ele alcançar esse equilíbrio com substrato, com plantas, com mídia biológica o máximo que puder, com uma filtragem mecânica decente, esse tipo de coisa, uma circulação adequada para a fauna e flora que vocês tiverem aí, uma litragem adequada também para a proposta de vocês. Então essa é a primeira mensagem em relação ao aquário ciclado. Foi ciclado corretamente, adequadamente, não significa que você pode lotar de animais lá dentro, beleza? Daí que vem a ideia do aquário maduro. O que é um aquário maduro? É um aquário que já está mais ou menos no retrato final do que você queria para o aquário. Ele ainda vai modificar, com certeza. Mas ele está num ponto X que não é qualquer modificaçãozinha que vai, algumas sim, né? Ficaram doentes, tem que botar algum medicamento e às vezes nem assim abala tanto ele. É o exemplo do aquário amazônico agora que está sendo tratado e mesmo assim eu medi a amônia e a modificação foi ínfima, 0,25 ppm no amônio, que é a amônia não tóxica, e então na tóxica eu pedi pelo pH e pela temperatura 0,0004, está na escala verde,
tá ok, tá saudável, tá beleza. E eu coloquei um medicamento, azul de metileno, verde malaquita, acriflavina, não me lembro qual é o outro lá, que é o Omnipur, da cera. Não afetou em quase nada o sistema e equilíbrio biológico do aquário. Por quê? Porque ele já está maduro. Já existe um equilíbrio biológico ali dentro e é essa a diferença. Aí sim ele é um sistema, não que eu vá colocar o dobro de fauna hoje ali, porque aí ele já vai desequilibrar. Não, maduro não quer dizer que ele nunca possa ser desequilibrado. Significa que finalmente chegou o momento que o aquarista começa a ter paz e começa a ter previsibilidade das coisas que acontecem ali dentro. A não ser que tenha algum imprevisto, alguma doença, algum peixe morre, às vezes algum peixe vem mais fraco e desencadeia alguma coisa, algum fungo, bactéria que passa para os outros, enfim. Aí vai da observação do aquarista todos os dias. Observar um pouco o seu aquário, acho que é para isso que a gente montou o aquário, então não deve ser um problema isso. E observar no começo essas coisas para tentar contornar. Mas há que se ter essa diferença entre o aquário ciclado e o aquário maduro. Um aquário ciclado é um aquário no início da vida dele, pronto para começar a entregar o que o aquarista quer. Ele está começando, ele está no início. É como se fosse um jovem entrando no mercado de trabalho. Ele está pronto para começar, mas ele ainda não vai ser CEO. É mais ou menos por aí. Um aquário maduro é um aquário que já está lá com seus 45 anos, já está alcançando, 45 anos, está alcançando o ápice ali da sua vida profissional, digamos assim. Ele está produzindo ao máximo possível para o que era a proposta, para o que foi trabalhado nele, né? Não que não possa haver adaptações, pode haver adaptações, pode haver modificações, né? Muda a planta, muda peixe, morreu um peixe, morreu um cardume, troca por outro, ou pega peixes maiores, menores, enfim. Mas ele já tem, você olha para ele e você vê, é um aquário maduro, pronto, acabado, talvez seja essa palavra, é um aquário acabado já. Se deixar ele quieto, ele faz uma grande manutenção, e se deixar ele quieto, talvez não precise mexer nele, a não ser água da evaporação. Talvez não precise mexer nele por 2 meses, 3 meses. O aquário amazônico eu já cheguei a ficar 4 meses sem fazer a manutenção nele, só repondo água que evaporava. É claro que é recomendável, ao menos uma vez por mês, fazer uma medição de amônia, nitrito, nitrato, eu pelo menos faço. Quando eu vejo que se tem algum boom de alga, eu faço uma medição de fosfato. Se eu vejo uma corrosão de algum elemento ali, de ferro ou alguma coisa assim, eu faço uma medição do ferro mesmo, do cobre, tem teste de cobre. Se eu vejo que as plantas começam a ficar muito moles, eu faço uma verificação de GH. O GH pode estar baixo demais, elas precisam de cálcio para poder ficarem firmes. Então, as coisas são bem simples, assim. Se o pH baixa muito, talvez o KH esteja muito baixo, ou o GH baixa demais também. Então, dá para fazer, essa é a diferença. Quando o aquário estiver maduro, quando você, aquarista, tiver realmente, de fato, o aquário maduro, e isso leva aí 1 ano a 2 anos, provavelmente, não é garantia, mas é bem provável que você, aquarista iniciante, já não vai mais ser iniciante. Você já vai ser um aquarista, no mínimo, intermediário para avançado aí. Porque o aquário de você, o seu aquário já está maduro, você passou por todas as experiências junto com ele, você teve suas tentativas, teve seus erros, teve que pesquisar bastante para ele chegar a ficar maduro. Senão você não chega. Se você não pesquisar e não aprender junto com a evolução do aquário, você não vai ter um aquário maduro. Vai acontecer de você ter um aquário com água turva, um aquário que está sempre, os peixes sempre doentes o tempo todo, doentes, sempre morrendo todos os peixes, ou aquário com água verde, água marrom, ou aquário sempre com animais que você não queria que tivessem ali, e às vezes são patógenos, são ruins para os peixes, as plantas nunca vingam, um aquário que eventualmente a pessoa desiste de ter em meio ano e não aguenta mais e desisto do hobby. Se vê, desisto do hobby, não aguento mais, não sei fazer, aquário é mentira, não funciona, já ouviram isso aí? Vem daí, vem da pessoa não pesquisar, da pessoa não ter o interesse. O aquário não é como, e vou falar um pouco de bobagem agora, não é como ter um cachorro é muito mais fácil de administrar, a gente leva no veterinário, o veterinário resolve tudo para nós. É mais difícil de ter informação, ter um profissional que vem à nossa casa e resolve tudo para nós em relação ao aquário. A gente tem que assumir essa responsabilidade e pesquisar. Então, se o aquarista passa por essa fase, compreende isso, cicla seu aquário,
vai aprendendo com ele, porque a ciclagem, entenda que a ciclagem inicial é a ciclagem 1, vai ter a 2, 3, 4, 5, 6, vai ter inúmeros graus de ciclagem até chegar no ponto do aquário maduro. E quando que chega no aquário maduro, você vai saber. Quando o seu aquário já não estiver mais dando trabalho praticamente, você já tiver dominado os parâmetros da água que sai da sua torneira, você já de olhar para o aquário já souber, ó, tô olhando para o aquário amazônico aqui, ó, os plantas desse aquário tá com GH bom, esse aquário tá com uma reserva de GH, dureza geral, geralmente cálcio e magnésio tá bom. Por que eu sei? Por causa das plantas, né? Esse aquário está com a amônia baixa, porque eu sei, os peixes não estão se coçando, não estão com as nadeiras eriçadas, não estão estressados, tá tudo ok ali. Coloquei medicamento e a amônia não subiu, quer mais estabilidade do que isso. Esse aquário está com uma oxigenação boa. Por que eu sei disso? Os neons são sensíveis à falta de oxigênio. As ampulárias também. Eles estariam no topo, buscando oxigênio agora. Então, as plantas, o aquário, esse aquário está com nível de CO2 bom. Por que eu sei? Porque as plantas estão desenvolvendo dia a dia, eu consigo enxergar isso. E ao mesmo tempo eu não estou vendo peeling em excesso. Quando tem muito pouco, que peeling é quando sai aquelas bolinhas das plantas, né? Não estou vendo excesso de bolinhas pelas plantas, nada disso. Então o CO2 está ok, estão crescendo. E ao mesmo tempo não está tendo esse excesso. Está ok. E eu nem estou medindo CO2. Não estou dizendo para não medir, mas estou dizendo que aos poucos, com o aquário maduro, o aquarista fica maduro também e de olho ele consegue ver essas coisas. Claro que os testes têm que estar aí para poder confirmar certas coisas que às vezes acontecem da noite para o dia. Então é isso, pessoal. Queria trazer essa luz para vocês aí da diferença do aquário ciclado para o aquário maduro e aproveitei para discorrer um pouco sobre o aquário ciclado, que eu vejo que tem muita gente com dúvidas aí do que é um aquário ciclado, quanto tempo que leva e tal. Não tem fórmula mágica do tempo que leva. Você vai ter que realmente medir o pico do amônio, o pico do nitrito, se puder também aí o pico do nitrato e tal, baixar, se você quiser fechar o ciclo de nitrogênio, para saber se concluiu ou não a ciclagem. E aí, ciclagem 1, e aí realmente iniciar a vida ativa, entre aspas, a vida com fauna do aquário de vocês. E se não tiverem optado por iniciar com ampulária, que já é uma vida com fauna, né? Embora eu invertebrado, eu gosto muito. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem nas redes sociais de vocês. Se não estão inscritos, agora é a hora, inscrevam-se no canal. Ajudem a gente a crescer, quase chegando nos 1000 inscritos aí, vai ser muito legal quando a gente chegar lá. Vamos poder começar a fazer algumas coisas diferentes aí, de interação com vocês. Certo? Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.